Todos os dias, pessoas desaparecem misteriosamente. Algumas são encontradas, outras permanecem sem rastro. No episódio de hoje, vamos conhecer a história de Celso Rodrigues dos Santos, um jovem com graves problemas familiares que desaparece misteriosamente numa manhã de domingo. Um caso marcado por muitas surpresas e culpas. Terça-feira, 2 de maio de 2017. Visivelmente nervosa, Angélica apressa a chaveira para que ela abra a porta do quarto de seu neto Celso. Aí, assim, sempre ele me atendia mais. Eu ia lá, batia, e batia, o sol muito claro que tava. Eu falei, o Celso, ele tá aí, né? Nunca passei pro meu pensamento que ele não tava. Eu falei, o Celso tá aí. O medo de Angélica é que Celso esteja morto, pois ela acredita que o rapaz está trancado no quarto. Há 2 dias, Celso está sem se comunicar com ninguém em casa. Aí, quando a gente abriu a porta, surpresa, uma carta. Essa carta lá, um caderno bem grande. Angélica treme ao segurar a carta. O papel traz uma mensagem que abala toda a sua família. Mas quais os motivos que levariam um jovem dedicado e estudioso de apenas 19 anos a tomar essa atitude? Guaianazes, São Paulo. Em um bairro simples localizado no extremo leste de São Paulo, a dona de casa Angélica Brito dos Santos finca raízes e constitui sua família. Anos mais tarde, sua filha Patrícia se torna mãe ainda muito cedo e a responsabilidade de cuidar do pequeno Celso acaba inevitavelmente ficando com a avó. Na verdade, eu tenho 4 filhos. Ele era um a mais, era 5, né? E ele como se fosse filho, né? Ele veio morar comigo. Ele tinha mais ou menos uns 7 anos que ele ficou de uma vez, né? A imaturidade aliada à impetuosidade da jovem levam o casamento de Patrícia a constantes altos e baixos. Ela ficou um tempo em casa, acho que mais ou menos uns 6 meses, tiver 10 anos de casamento. Mas aquele casamento que ia e voltava, aquele casamento perturbado, o pai dele não trabalhava, a gente que sustentava, assim, uma vida muito perturbada. Ela sempre foi uma pessoa trabalhadora, né? O desequilíbrio da relação acaba se refletindo no comportamento do menino, que ainda sofre com a rigidez do pai. Ele era um menino assim, muito difícil, já vinha desde a infância dele, muito sofrimento, né? Ela fugiu de casa para casar com esse pai dele, né? Assim, eu como mãe, ou qualquer mãe, não ia fazer um casamento com uma pessoa que não vale nada, né? A relação problemática de Patrícia e seu marido acaba fazendo com que Angélica proponha que o menino fique com ela em Guaianazes. Aí, final de semana, ele ficou comigo uns 2, 3 meses, depois ela levou embora, pôs na creche e ficou lá. E final de semana ia buscar ele, né? Porque o pai não queria deixar comigo, né? Entre idas e vindas, Patrícia fica grávida mais uma vez. E 9 meses depois, nasce o pequeno Ian, uma criança que precisa de cuidados especiais. O relacionamento até parece seguir em frente por um tempo, mas novamente termina. Desta vez, para sempre. Aí voltou para casa, né, de vez, né? Aí pagou aluguel, queria levar a vida dela independente. Depois a gente fez um quarto e cozinha para ela. Ela morou lá com o Celso, né, uns 10 anos, né? Eu morava embaixo e eles em cima, né? Livre do relacionamento anterior, Patrícia logo começa a trabalhar e tem em seus pais e irmãos o suporte que precisa para construir uma nova vida. Devido à proximidade, Celso cresce muito apegado aos tios e à avó, que considera uma segunda mãe. Mas aí ele era uma criança normal, né? Conversava com a gente, tudo, né? Às vezes, assim, um pouco reservado, mas ele conversava, me chamava de vó, de vô. Por anos, o cuidado dos tios supre no menino a necessidade de uma figura paterna, e Celso se torna um adolescente tranquilo e alegre. Mas quando seu tio mais velho se casa e vai embora, o garoto começa a mudar. Assim, a gente viu que ele sentiu isso, né? Criança, né? Só quer sair, passear, andar de carro. Para ele era toda a vida dele. Aí a gente viu que ele fez essas mudanças, foi ficando, assim, reservado, né? Patrícia se casa novamente e o estado psicológico de Celso se agrava. Depois de tanto tempo vivendo ao lado dos tios e avós, ele tem dificuldades claras em aceitar o novo companheiro de sua mãe.
Na verdadeira depressão, ela é aquilo que se chama endógena. O que é endógena? É aquilo que vem de dentro. Ela não tem causa externa. Se eu estou triste porque morreu meu cachorro, isso é exógeno, ou seja, vem de fora. E está me motivando esse meu estado depressivo. Agora, quando vem de dentro, que eu costumo dizer, quando nasce da noite do nada, essa sim é uma depressão que é psiquiátrica, é preciso tratar, e ela, muitas vezes, ela motiva quadros que podem fazer com que a pessoa fique tão transtornada que vá até mesmo ao suicídio. Ele se transformou mesmo, que a gente percebeu que ele se transformou em outra pessoa depois que ela casou. Aí ele entrou numa depressão profunda, né? Empenhada em recomeçar ao lado do novo marido, Patrícia vai embora da casa dos pais, mas seus filhos preferem ficar com os avós e os tios. Aí o Celso ficou morando comigo. Ela casou, foi embora morar na Zona Norte 2 anos. E o Celso ficou lá, só dormia lá no quarto dele. Mas eu fazia comida, lavava a roupa dele. Patrícia não sabe, mas sua decisão terá um impacto muito grande no comportamento de seu filho mais velho. 2 anos se passam desde o casamento de Patrícia. Com o apoio dos tios e dos avós, Celso se dedica aos estudos e é até mimado pelo tio mais velho, que tenta incentivá-lo de todas as formas. Tinha o quarto dele, tinha o computador dele. Meu filho, em 2012, foi para os Estados Unidos, quis dar um presente para ele, trazer de lá, trouxe esse computador para ele, um computador do primeiro mundo, né? Mas a alegria do garoto dura pouco. Quando sua mãe volta para a casa de seus avós, acompanhada do marido, tudo se complica mais uma vez. Que ela foi embora e depois de 2 anos ela ficou pedindo para voltar, que queria comprar um terreno, queria comprar uma casa, um terreno, né, pagava aluguel. Aí a gente achou que era o melhor dela voltar, né? Aí ela voltou, né? A convivência com a mãe e com o padrasto não é boa e Celso passa a se fechar cada vez mais. Os atritos são constantes e ele chega a ficar por dias no quarto, saindo apenas para se alimentar. Aí ele ficava no quarto, fechado. Tinha dia que eu não via ele. Às vezes eu saía, não via ele. Ele só vinha mais comer na madrugada, né? Terça-feira, 2 de maio de 2017. Angélica e Patrícia batem insistentemente na porta do quarto de Celso, mas ele não responde. Assustadas, elas pedem ajuda a uma chaveira que trabalha no bairro. Aí, quando a chaveira abriu, eu falei, se ele estiver aí, deve estar morto, né? Não há ninguém no quarto. O medo de Angélica passa rapidamente, mas logo em seguida outro temor surge em sua cabeça. Há dias que ninguém na casa vê Celso. Se não está em casa, onde ele pode estar? Guaianazes, São Paulo. Celso Rodrigues dos Santos é um jovem de 19 anos que passa por um sério problema de depressão. Filho mais velho de Patrícia, cresceu ao lado dos tios e praticamente foi criado pela avó Angélica. Mas aí ele era uma criança normal, né? Conversava com a gente, tudo, né? Às vezes, assim, um pouco reservado, mas ele conversava, me chamava de vó, de vô. O conturbado relacionamento de seus pais termina e o jovem passa por um período de tranquilidade na casa dos avós, ao lado da mãe e do irmão mais novo. Mas quando Patrícia se casa novamente, tudo muda. Ele se transformou mesmo, que a gente percebeu que ele se transformou em outra pessoa depois que ela casou. Aí ele entrou numa depressão profunda, né? Com o apoio dos tios e dos avós, Celso se dedica aos estudos e até consegue entrar em uma ETEC da Zona Leste, uma escola técnica. Mas sua alegria só dura até sua mãe retornar acompanhada do marido. Depois de 2 anos, ela ficou pedindo para voltar, que queria comprar um terreno, queria comprar uma casa, um terreno, né? Pagava aluguel. Infelizmente, a convivência com a mãe e o padrasto não é boa e a depressão de Celso piora. Ele para de estudar e fica dias trancado em seu quarto, saindo apenas para se alimentar.
O comportamento dele foi que ele não conversava mais com a gente, só conversava com a gente, perguntava e às vezes nem respondia, ficava fechado, eu batia na porta dele, do quarto dele, às vezes ele abria, às vezes ele não abria. O comportamento de Celso fica cada vez pior, então seus tios decidem levá-lo a um psiquiatra. Aí o médico passou um remédio, um psiquiatra, né, passou um remédio, ele estava tomando, mas é assim, tinha dia que ele comia, tinha dia que ele não comia, remédio forte, e a gente nunca se sabe se ele tomava ou se ele jogava fora. Sei que o vidro ficou vazio, né? Aparentemente, a pressão dos tios e o medicamento surtem efeito. Algum tempo depois, Celso sai de casa e passa um dia inteiro fora do quarto para a alegria de sua avó. Aí ele chegou, eu falei, Celso, que bom, você saiu, conheceu alguém, foi jogar, foi aonde você foi jogar futebol, saiu, né? Ele falou, saiu um pouco, né? Eu falei, que bom, né? Então eu fiquei feliz, né? Que ele não saiu para lugar nenhum, né? Infelizmente, Angélica não faz ideia do que está por trás desse aparente e tranquilo passeio de seu neto. Terça-feira, 2 de maio de 2017. Depois de 2 dias seguidos, sem que Celso saia do quarto ou sequer responda aos chamados de sua mãe e sua avó, a família procura uma chaveira do bairro para tentar abrir a porta. Assim, o meu pensamento, que às vezes eu passava pela minha cabeça, muitas vezes ele não comia, a gente não via ele, né? Eu falei, aí, quando a chaveira abriu, eu falei, se ele estiver aí, deve estar morto, né? Com esse diagnóstico de depressão, muitas vezes ela motiva quadros que podem fazer com que a pessoa fique tão transtornada que vá até mesmo ao suicídio. Mas Celso não está no quarto. Angélica sente um alívio instantâneo, mas logo depois o temor é substituído por outro. Se ele não está em casa, onde estará? Aí quando a gente abriu a porta, surpresa, uma carta. Essa carta lá, um caderno bem grande. Uma carta de despedida endereçada a toda a sua família. Nela, Celso dá detalhes de sua decepção com seus pais biológicos e afirma que vai cometer suicídio no mesmo dia, 30 de abril. E o final da carta, que ninguém ia procurar o corpo dele, que a gente não ia achar, né? Não adiantava procurar o corpo dele, que a gente não ia encontrar, né? Adeus, né? Todos ficam muito abalados com o conteúdo da carta e partem imediatamente para a delegacia de polícia. Celso está há pelo menos 2 dias fora de casa. Então a família tem urgência em descobrir para onde ele foi. Ela foi lá na delegacia, fez um BO, e meu filho já veio de noite, pegou o computador, só para conseguir abrir o computador na quarta ou quinta-feira, né? Aí ele veio e levou o computador. Enquanto Patrícia e Angélica procuram por Celso nas ruas do bairro, em casa o tio tenta acessar as redes sociais do sobrinho e também suas mensagens de e-mail. Para sua surpresa, ele descobre que Celso estava envolvido com neonazistas pela internet. E também que visitou Jundiaí, um município a mais de 90 quilômetros de Guaianazes, 15 dias antes de desaparecer. Aí que a gente começou a ir para Jundiaí, ele pagou guarda lá, detetive, eu mesmo fiquei mês de maio, mês de junho, indo para Jundiaí, né, por causa dessas imagens que ele apontava para uma casa lá. Na esperança de encontrar alguma pista de Celso a partir da localização da casa, a família procura por toda a cidade até finalmente encontrar a propriedade. A gente chegou a ir lá nessa casa em Jundiaí, né? Mas depois a gente descobriu que ali foi um ponto de referência que ele marcou. Porque chega aqui, acabou aquela rua, a casa fica aqui numa esquina. E aqui de um lado tem ponto de ônibus, do outro tem outro. Sem ter mais por onde procurar, Angélica e a filha voltam à delegacia de polícia em busca de alguma ajuda. Mas acabam frustradas. Polícia, se fosse uma pessoa de dinheiro, pessoas que têm nome, aí sim, né? A gente foi várias vezes na delegacia, o delegado até atendeu a gente bem lá a primeira vez. Ela foi, né? Fez o BO. Mãe e filha insistem e o delegado concorda em dar uma olhada no material que a família encontrou no computador de Celso. Quem sabe alguma pista surja. Aí quando o meu filho voltou lá no outro dia para entregar o material para ele, para passar para ele falou, nem atendeu ele, né? Nem atendeu ele. Falou, não é aqui, vai na Luz, né? Lá na delegacia dos desaparecidos. Aí ele foi. Seguindo a orientação do delegado, a família vai imediatamente para a delegacia dos desaparecidos, mas encontra mais um obstáculo.
Foi lá. Quando chegou lá, a delegada estava de férias. A outra disse que né, não era com ela, só quando ela voltasse. E foi isso, né? Acho que depois de quase um mês, né? Acreditando que não tem tempo a perder, Angélica e os filhos voltam às ruas e retomam as buscas por conta própria. Eles também procuram por Celso nos bairros e municípios vizinhos, mas é justamente em Jundiaí que finalmente surge uma pista. Lá em Jundiaí mesmo, na delegacia do desaparecido, ela foi até fazer um BO lá, né? Assim, foi lá, ligava, a gente tava ligando dos ML, né? Aí disse que tinha 3 corpos lá, né? Que apareceu lá, que a polícia achou. 3 corpos carbonizados foram encontrados em Jundiaí e todos com semelhanças físicas às de Celso. Será que um deles é o neto de Angélica? Guaianazes, São Paulo. Depois de procurar por Celso durante meses nas cidades vizinhas, Angélica e Patrícia finalmente recebem uma informação do IML de Jundiaí. E uma possibilidade assustadora. Aí disse que tinha 3 corpos lá, né? Que apareceu lá, que a polícia achou. Angélica e Patrícia seguem imediatamente para Jundiaí. Elas realmente acreditam que um dos corpos pode ser o de Celso. Quando finalmente chegam ao IML, mãe e filha são informadas que 2 corpos já haviam sido identificados e que apenas um deles não tinha nenhum documento. Angélica sente uma dor no peito. Celso havia deixado seus documentos em casa. Aí ela até foi fazer o exame, né, lá, de um corpo carbonizado, que não tinha nome. Ele não levou documento, saiu com a roupa do corpo, né? Infelizmente, o estado do corpo não permite uma identificação visual. Ainda assim, Patrícia vê algumas semelhanças com seu filho e decide fazer um exame de DNA. Material genético é colhido e o resultado é agendado para sair em um prazo de 6 meses. Aí quando foi em janeiro, fevereiro, que deu 6 meses, ela foi lá, a delegada disse que ainda não tinha vindo, que ia ficar no sistema, né? Aí ela não foi mais lá, e disse que iam ligar, eles não vão ligar. A decepção pela demora do resultado do exame de DNA e o desgaste físico e emocional atingem Patrícia em cheio. E ela passa a sair cada vez menos à procura do filho. Nem mesmo seus irmãos não acreditam que Celso está vivo. Meu filho abriu o computador dele, depois que viu esses livros dele, os cadernos. Ele já falou para nós que a gente tem que pôr na cabeça que o Celso não está mais vivo, né? Negócio de dia 30 de abril, ele queria se acompanhar um nazista. Foi o que meu filho fala, ele queria morrer igual o Hitler. Na contramão da opinião de todos, Angélica não consegue aceitar a possibilidade de que o neto está morto. Ela se apega à sua fé para acreditar que existe uma possibilidade real de Celso estar vivo. Mas a gente não tem uma certeza de nada. Eu tenho uma esperança. Eu estou aqui porque eu tenho uma esperança. Que o Celso pode estar vivo. Pode ser que a gente, né, na revolta que ele não saiu para voltar. Mas eu confio no poder de Deus, né? E para Deus nada é impossível, né? Decidida a dar continuidade às buscas, Angélica renova suas forças e volta para as ruas à procura de Celso. Deixei a foto dele, teve lá na internet, né? Lá na Guarda Civil, para tudo lá de Jundiaí, toda quase sabe desse caso, né? A gente andou muito para lá, né? Todas as delegacias, a gente falou do caso, deixava foto dele, né? A vida segue em frente e em suas buscas, Angélica acaba entrando em contato com outras avós, mães e pais de desaparecidos. Ela conhece também a Mães da Sé, a ONG que desenvolve um trabalho de apoio a familiares de pessoas desaparecidas. A gente dá apoio psicológico, a gente dá apoio psicológico, social, a gente trabalha a prevenção do desaparecimento, a gente tem um projeto. O que eu faço é o que o Estado deveria fazer. As histórias das outras mães servem como inspiração para Angélica e ela consegue até fazer com que Patrícia, sua filha, saia de casa e até participe de algumas reuniões. No começo ela ficou paradona, que entrou em depressão, né? Mas depois meu filho mandou ela ir ver o que ônibus ele tomou lá na Espetran, ela foi, né? Tá indo nas reuniões da Sé quando dá para ela ir, né?
Em meio a tantas histórias semelhantes de dor e perda, Angélica consegue finalmente enxergar os motivos que levaram seu neto a sair de casa e talvez ter cometido suicídio. Assim, ninguém vai embora. Tantos problemas que eu vou ali naquela reunião da Sé, cada um tem um caso diferente, né? Mas ninguém vai embora do nada, né? O caso dele, ele não foi assim, não aconteceu isso do nada. As pessoas falam assim, ele tomou a decisão dele, mas depois de tudo que aconteceu, né? Para Angélica, uma série de decepções durante toda a vida fizeram com que Celso seguisse por um caminho de isolamento e depressão, começando pela infância sofrida nas mãos do pai repressor. Ele era agredido quando ele tinha seus 2, 3 anos, 4, 5, talvez ele nem lembrava, né? Aí cresceu, tinha aquele amor pelo pai, né? Que nem ele tinha pela mãe dele, né? Durante a adolescência, Celso ainda era muito apegado ao pai, mas a amizade e a admiração terminaram repentinamente sem que ninguém na família fizesse a mínima ideia do real motivo. Ele não falava, um menino muito reservado, ele não contava, mas a gente percebeu o que ele gostava do pai dele, falava no pai dele chegava lá, ele já estava pronto para sair, ele levava um dia, no outro dia trazia. Anos mais tarde, o ciúme de sua mãe com seu padrasto acaba sendo a gota d'água para o garoto. Porque ele na cabeça dele, o menino, ele tem uma mente fraca, né? Na cabeça dele, ele disse que a gente tinha que impedir ela casar. Que, na verdade, as pessoas se apaixonam pela pessoa errada, né? Às vezes não pensa nos seus filhos, na sua família, né? Hoje, 2 anos depois do desaparecimento de Celso, Angélica e Patrícia tentam seguir com suas vidas ao mesmo tempo em que se dedicam a procurar por ele. Mesmo com todas as limitações da idade, Angélica não perde a esperança de reencontrar o neto. Até mesmo em outro país que ele esteja, ele pode ser encontrado, né? Pode ter a volta dele, e um dia a gente vê ele, né? Tenho essa esperança, né? A esperança é mais que ele esteja vivo, que Deus livrou ele. Ele pode ter sido acolhido por alguém, né? Deus não desampara ninguém, né? Nesse mundo, né? Celso Rodrigues dos Santos desapareceu no domingo, dia 30 de abril de 2017, aos 19 anos. Desde então, nem sua mãe e nem sua avó conseguiram uma única pista real de seu paradeiro. O resultado do exame de DNA feito no mesmo ano nunca chegou a sair. Pior do que a morte, né? Que, assim, até que ele tivesse, assim, me matei aqui dentro do quarto. Era, assim, uma coisa muito chocante que ia ficar. Mas você enterrou, você não está mais sofrendo, não sabe, hoje eu deito. Será que o Celso está vivo? Será que o Celso, onde ele está? Se você vir ou tiver alguma informação sobre o paradeiro de Celso Rodrigues dos Santos, entre imediatamente em contato pelo telefone que está em sua tela. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. A sua ajuda é muito importante. Eu sei que é Deus que está me dando essa força. Tem o Ian, que precisa muito de mim, tem meu marido também, que é idoso, tem o meu filho solteiro, os outros meus filhos, que tudo me ama muito, né? Então, acho que Deus está me segurando, né? Não sei, né? Então vai ser minha vida daqui para frente, né? As pessoas falam, o pior já passou, nunca vai passar, né?